Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William, estruturas de madeira. Uma coluna roliça de eucalipto de diâmetro 16 centímetros está sujeita a carga permanente e variável de utilização. Vamos verificar uma coluna com comprimento de flambagem de 3 metros e também de 4 metros. Seguintes situações de projeto: combinação normal de ações e classe 2 de umidade. Só que dessa vez vou fazer diferente. Vou usar uma tabela que relaciona a resistência com flambagem e a resistência sem flambagem, chamada de Rho. Então vamos lá. Exemplificando aqui, coluna com o comprimento de flambagem de 300 centímetros. Vamos à tabela. Vamos calcular o esforço solicitante primeiro, 1,4 carga permanente, 1,4 a carga variável. Fazendo essa operação, nós temos um esforço solicitante de projeto de 121,8 kN. Para entrar na tabela, eu preciso a relação para o eucalipto, que é nossa madeira, o modo de elasticidade médio e a resistência à compressão média. Para o eucalipto, 18.421 MPa, módulo de elasticidade, e 62 MPa, a tensão de compressão resistente média. Fazendo essa operação dá 297, essa relação. A tabela mais próxima que nós temos é para um EC sobre FC de 280. A gente pega sempre o menor valor. Após 280, nós temos o de 320. Então, vamos adotar o de 280. E outra coisa, a tabela ela é feita para seções retangulares. Mas podemos usar para uma área conhecida circular. Então, mesma área circular com uma seção aquadradada. Então, vamos calcular aqui o raio de giração para calcular o índice de esbeltez. Dá 4 centímetros. Raio de giração é o diâmetro dividido por 4. No nosso caso lá, 16 centímetros de diâmetro dividido por 4. Então, nosso raio de giração é de 4 centímetros. Então, o índice de esbeltez, comprimento de flambagem, 300 centímetros dividido por 4 centímetros, 75. Então, na tabela A83, com lambda 75, eu vou encontrar o Rho 0,525. Então, vou mostrar para você como é que, olha lá, 70, raio de giração 71, 72, 73, 74, 75. Então, para a tabela A83, lambda 75, coluna medianamente esbelta, o Rho vale 0,521. Então, 0,521, a nossa resistência com flambagem é o 0,521 vezes o FCD. O FCD calculado, 17,36 MPa. Então, recordando rapidamente como se calcula o FCD. Kmod, FCK dividido pelo γW. Kmod, nós temos aqui carga de longa duração, classe de umidade 2 e segunda categoria. Kmod 1, Kmod 2, Kmod 3, dá 0,56. FCK é 0,70 da tensão média, eucalipto 62 MPa, e o coeficiente de segurança por compressão é 1,4. Fazendo essa operação, 17,36 MPa. Então, tendo o FCD e o Rho tirado da tabela, Rho vezes FCD, 0,521 vezes 17,36, eu tenho 9,04 MPa. Ou em kN por centímetro quadrado, só dividir por 10, 0,904 kN por centímetro quadrado. Então, qual é o meu esforço resistente? É o FCD', que eu acabei de calcular, vezes a área
da seção transversal da coluna, 201,06. Então, tensão vezes área é a força resistente. Essa operação dá 181 kN, que é maior que o solicitante. O resistente tem que ser maior que o solicitante. Então, está ok. A coluna de 300 centímetros suporta esse carregamento. Para a coluna de 400 centímetros, nós vamos adotar a mesma tabela, IEC sobre FC 280, só que mudou o índice de esbeltez. Para o comprimento de 400 centímetros, o raio de giração é o mesmo, é uma coluna de raio de giração de 4 centímetros. O nosso índice de esbeltez passou para 100, né? Entre 80 e 140, o índice de esbeltez de 100 torna a nossa coluna esbelta. Então, para a lambda 100, vou entrar na tabela 100, com o φ de 0,8, classe de umidade 2, o coeficiente de fluência para carga de longa duração, o φ é igual a 0,8, o que bate com o nosso problema. Tem aqui na tabela também para φ igual a 2. Então, para o índice de esbeltez igual a 100, 100, 0, 100, o nosso ρ é igual a 0,309. 0,309, voltando para lá, 0,309 é o nosso ρ. O FCD', FCD' é igual a ρ vezes FCD. 0,309, nosso FCD é o mesmo, 17,36. Então, a nossa resistência é de 5,36 MPa. Dividindo por 10, 0,536 kN por centímetro quadrado. Esse valor vezes a área é a nossa resistência da peça. Então, FCD, 0,536 kN por centímetro quadrado, vezes a área, que é a mesma, 201,06, dá 107 kN. Então, para uma coluna de eucalipto do problema, a resistência é 107 kN e o solicitante é 121. Ou seja, a minha resistência não é maior do que o solicitante. Então, não está verificado. Então, nossa coluna de 400 centímetros, 4 metros, não suporta aquele carregamento. Ok, senhores? Tchau.